3 tipos de corridas que eu parei de fazer em 2025, você também deveria evitar e proteger o seu bolso. Se você é motorista de aplicativo, você tem que aprender a ser seletivo, saber quais corridas vai te dar um lucro efetivo e quais corridas vai te deixar no prejuízo. Então, no vídeo de hoje, eu vou passar 3 tipos de corridas que eu não faço em hipótese nenhuma. O aplicativo pode pagar até R$10 por quilômetro rodado, que essas 3 corridas eu não aceito. O primeiro tipo de corrida que eu não aceito mais em 2025 são corridas comparadas. Sabe aquele tipo de corrida que você olha no aplicativo ali e tem uma parada? Às vezes ida e volta, o passageiro vai numa creche e quer voltar também. Esse tipo de corrida geralmente são 2 corridas, ida e volta são 2 corridas. O aplicativo paga por apenas uma corrida. O aplicativo, tanto Uber como 99, nunca pagou pelas paradas extras. Então este tipo de corrida é prejuízo na certa. Desde o início, quando eu virei motorista de aplicativo, eu evito esse tipo de corrida. E se o passageiro entra no meu carro e acrescenta uma parada depois de ter iniciado a corrida, eu cancelo. Eu paro o carro onde o passageiro acrescentou a parada e cancelo, boto o passageiro para descer. Corrida comparada, o aplicativo não paga um valor justo. O segundo tipo de corrida que eu não faço em hipótese alguma, no início eu fazia e logo percebi que era prejuízo na certa, são corridas em supermercados. Corridas em supermercado você vai, às vezes o supermercado é grande, você tem que entrar no supermercado, estacionar o carro, tem que abrir o bagageiro, descer do carro, ajudar o passageiro a colocar as sacolas para dentro do carro, tudo isso demora. O pior disso não é no supermercado. Quando você leva o passageiro para a casa dele, ele vai desembarcar e demora mais ainda. E tempo para motorista de aplicativo é dinheiro. Enquanto você perde tempo com o passageiro em supermercado, você poderia já estar fazendo outra corrida. E o aplicativo também não paga um valor justo em supermercado. Às vezes toca uma corrida pagando R$2, R$3 por quilômetro. Para supermercado você vai achando que vai ter um lucro bom, porque a corrida está pagando R$3 por quilômetro rodado. Quando você chega lá, o tempo de espera para você conseguir embarcar o passageiro, seu lucro todo é diluído no tempo que você perde com este tipo de corrida. Então, corrida em supermercado eu evito. Hoje em dia, quando toca e eu vejo que é supermercado atacadão, eu recuso na hora, não aceito mais este tipo de corrida. E o terceiro tipo de corrida que eu não aceito mais em 2025 são corridas pagando menos de R$1,40 por quilômetro rodado. Como vocês sabem, eu trabalho com um Kwid. O Kwid ele é muito econômico, eu consigo fazer até 13 quilômetros por litro de combustível. Então o Kwid me permite aceitar corridas até R$1,40 por quilômetro rodado. Então qualquer corrida que pague menos de R$1,40 eu rejeito todas. Então eu não aceito corridas pagando menos de R$1,40. Não significa que eu vou ficar o dia inteiro fazendo corridas por R$1,40. Eu vou ter um lucro, já que o Kwid ele é um carro econômico, mas é um lucro pequeno. Corridas de R$1,40, de R$1,50 eu uso como estratégia para me deslocar, para ir direcionado. Às vezes estou voltando para casa, eu aceito corridas até R$1,40. Todas as corridas pagando R$1,20, R$1,30, R$1,35, R$1 por quilômetro rodado, eu recuso todas, porque essas corridas é prejuízo na certa. No final do dia, todo o meu lucro vai ficar em combustível. Então esses são os 3 tipos de corridas que em 2025 eu não faço em hipótese nenhuma. Corrida comparada, corrida em supermercado e corrida pagando menos de R$1,40 por quilômetro rodado. A verdade é que em 2025, se você não for seletivo, você não vai sobreviver nos aplicativos de transporte. Cada ano que passa, os aplicativos estão reduzindo cada vez mais a tarifa mínima, que é o valor mínimo que o motorista recebe por corrida. Cada ano que passa, o valor do combustível sobe e a tarifa do motorista desce. Isso faz com que automaticamente os nossos lucros por cada corrida diminui. Então, se você não for seletivo em 2025, assim como eu, rejeitar estes 3 tipos de corrida, você não vai sobreviver e vai acabar quebrando, como muitos relatos de motoristas que estão entregando o carro para a locadora, que estão devolvendo o financiamento, que estão desistindo dos aplicativos porque não estão conseguindo fazer um lucro efetivo. Tem muito motorista por aí aceitando corrida por R$1 o quilômetro, pagando R$1 o km e tá achando que tá fazendo um lucro efetivo, mas no final do dia, no final do mês, a conta não fecha. Ele não consegue dinheiro suficiente para pagar todos os seus custos, porque para manter um carro em 2025 tá cada vez mais caro. A inflação subiu de novo, provavelmente a gente vai ter um novo aumento no preço de combustível. Com isso, aumenta a manutenção do carro, aumenta o valor do óleo, aumenta todos os gastos do motorista. O motorista de aplicativo é o único serviço que a gente tem que pagar
para trabalhar. Primeiro você tem que investir em um carro, você tem que investir em manutenção, tem que colocar o combustível para depois você fazer as corridas. Então, se em 2025 você não for um cara seletivo, aceitar corridas só que vai te dar de fato um lucro efetivo, não vai durar muito e você vai quebrar. Você não vai conseguir sobreviver como motorista de aplicativo em 2025 se você não for seletivo. Então, assim como eu, evite esses 3 tipos de corrida, porque por experiência própria, essas corridas só trazem prejuízo. Corrida em supermercado, você perde muito tempo para embarcar o passageiro. Quando você leva o passageiro na casa dele, eu te digo por experiência própria, o passageiro vai pegando de sacola em sacola e levando para dentro de casa. Ele não vai deixar as compras dele no chão e ele não vai conseguir levar um monte de sacola de uma vez só. Então você vai perder muito tempo desembarcando o passageiro com o desembarque das sacolas do porta-malas. O aplicativo ele não te paga por esse serviço extra, pelo tempo que você fica parado. O aplicativo da Uber fala que vai reajustar o valor da corrida se demorar mais tempo do que o previsto quando toca a corrida para você. Mas na prática, a Uber não reajusta o valor. Se demorou 5 minutos, 10 minutos a mais do que estava previsto na tela inicial da corrida, a Uber não vai reajustar o valor e você vai sair no prejuízo. Por mais que esteja pagando R$3, R$4 por quilômetro rodado, no final das contas, você vai ficar no prejuízo. A mesma história é para corridas com parada. A Uber não paga parada extra. Às vezes é 2 corridas. Você vai e volta e a Uber paga só pela ida. Então, corrida com parada evita a todo custo. Tocou corrida com parada, recusa. E se o passageiro acrescentou a parada dentro do teu carro, você tem o direito de cancelar a corrida. Porque paradas adicionais têm que ser colocadas antes de iniciar a corrida para o motorista saber para onde que é. Imagine que você está indo para uma direção e o passageiro acrescenta uma parada para uma direção completamente oposta. Ou o passageiro coloca uma parada para uma área de risco. Você não é obrigado a fazer essa parada, uma vez que o passageiro não colocou antes de iniciar a corrida. Porque quando ele coloca antes de iniciar a corrida, você tem o direito de escolher se você vai aceitar ou não. Quando ele coloca depois, você não tem direito nenhum. Entendeu? O aplicativo coloca depois e aí, se for para uma área de risco? Você vai fazer? Eu não faço. Se o passageiro acrescentou uma parada depois de ter iniciado a corrida, eu cancelo. Então essa é a verdade para 2025. Você tem que ser seletivo, porque senão você vai quebrar. Você não vai sobreviver como motorista de aplicativo em 2025 se você não for seletivo. Mas e aí? Você faz esses tipos de corrida? Quais corridas você não faz mais em 2025? Você faz corrida com parada? Faz corridas em supermercado? Faz corrida pagando menos de R$1,30, de R$1,40 por quilômetro rodado? Quais corridas você não faz de jeito nenhum em 2025? Me conta aqui nos comentários.